Prosseguindo no estudo de História da Igreja 4, vamos agora ao item número 2 do material didático da lição 1. Na página 7 do nosso livro. Página 7 do nosso livro, o item 2 do material didático diz: Erasmo de Roterdã, Lutero e a Guerra Justa. Bom, por que eu vou falar aqui de Erasmo de Roterdã e Lutero? Lutero, ele é talvez assim a pessoa mais conhecida da Reforma, né? Porque ele que começou o protesto, então ele é a pessoa mais conhecida. Porém, Erasmo de Roterdã, ele era assim o mestre de Lutero. Tanto que a Igreja Católica, ela diz que quem na verdade iniciou a reforma foi Erasmo de Roterdã. Ele era o mestre de Lutero, então durante a reforma ele vai estar dialogando com Lutero, vai estar em alguns pontos criticando a Igreja Católica, em outros criticando Lutero. Então ele é uma pessoa assim interessante de nós estudarmos para nós entendermos a reforma protestante, né? O comentário nos diz: a reforma protestante teve início com Erasmo de Roterdã. A Igreja Católica acusa Erasmo dizendo: Lutero chocou o ovo que Erasmo colocou. O que é isso? Essa ideia de protestar, né, de ir contra o Papa, foi, vamos dizer, Erasmo de Roterdã que começou com essas ideias, mas a ideia dele era transformar a Igreja Católica através da educação. Eu sei que não funcionaria, mas Lutero ele vai então seguir um outro caminho que vai ser às vezes até o uso da força. Bom, lembre-se que Lutero, o seu protesto ocorrerá em 1517, então falando de Erasmo de Roterdã, no ano anterior ainda, em 1516, né, Erasmo publicou em 1516 a obra que é considerada o estupim da Reforma, o Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego, tá ok? Na verdade, o que vai estar acontecendo nesse período? Por que eles começam agora a ter esse material à disposição? A Igreja Católica ela controlava o acesso a todo tipo de material. Tinha livros que a leitura era proibida. Mas 1516, 1500, o que havia acontecido? A cidade... Bom, então, voltando 1516, o que havia acontecido cerca de 60, 70 anos antes? A cidade de Constantinopla, a sede do grande império romano do Oriente, ela caiu nas mãos dos árabes. Então, com essa queda, aqueles que conseguiram fugir de Constantinopla, eles levaram para a Europa, né, para a Inglaterra, França, Alemanha, Itália, para os países da Europa, os seus pergaminhos, os documentos antigos que eles tinham. Né? Então, essa Igreja Católica do Oriente, ela conservava mais os textos do que a Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana, ela perseguia mais. Ela era uma igreja religiosa, segue o paganismo mesmo. Já a Igreja Católica do Oriente, ela é uma instituição política. Então ela guardava todos os textos. E isso colaborou, ajudou os homens que viviam na Europa, entre eles Erasmo de Roterdã, ok? Para eles terem então o texto grego em suas mãos. E agora também, lembre-se, nesse período já está tendo a prensa, né? A imprensa, a obra de Gutenberg. Então eles já vão começar a reproduzir livros com maior facilidade. Então esse será um período de grande mudança. Está ocorrendo o que eles chamam de humanismo, ou humanismo renascentista. Na verdade é um período renascentismo, né? Okay? Que engloba o humanismo.
vai estar, e esse período é chamado de um período de despertamento, de estudo, né, de crescimento da ciência, também das grandes navegações. Então tudo isso vai colaborar, ok, para esse racha na Igreja Católica, que é a Reforma Protestante. O comentário prossegue. Assim como Lutero, Erasmo era católico, mas rejeitou a teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona. Lutero, por sua vez, apoiou a teoria de Agostinho e aplicava essa teoria aos católicos e anabatistas. Ele acreditava que poderia matá-los para purificar o reino de Deus. Então, essa doutrina, ela já vinha sendo pregada por Agostinho de Hipona, ok? E vinha sendo defendida para fazer as chamadas cruzadas, ok? Eles sempre se apoiavam na teoria da guerra justa, na teoria da guerra santa, ok? E, infelizmente, Lutero ele vai manter essa prática, ok? Enquanto Erasmo de Roterdão vai criticar. O comentário prossegue. Lutero convocava seus seguidores a lavar suas mãos no sangue desses cardeais, papas e o restante da ralé da Sodoma romana. Era assim que ele se dirigia à Igreja Católica, né? Enquanto os teólogos da Babilônia apocalíptica, ou seja, da Igreja Católica, né, bradavam pela execução daquele pestilento flato de Satanás, cujo mau cheiro chega aos céus. Era assim que eles se enfrentavam, era assim que eles se descreviam, né? Por quê? O protesto de Lutero não foi um protesto normal. Segundo a crença católica, ele estava dividindo o reino de Deus. O reino de Deus teria sido implantado na terra. O reino de Apocalipse, capítulo 20, né? Teria sido implantado na terra, um reino que nós sabemos que é futuro, mas eles pensavam que já estavam vivendo o reino de Deus. Ok? Então, Lutero ele estaria dividindo o reino de Deus. Tanto que, a princípio, nós veremos que Lutero ele não queria sair da Igreja Católica. Na verdade, ele não sai da Igreja Católica. Ele é expulso da Igreja Católica. Okay? Ele foi expulso, foi excomungado 3, 4 anos depois que ele fez o protesto. Ok? O comentário prossegue. O humanista Erasmo de Roterdã criticava o extremismo de Lutero e escreveu uma obra em 1522 intitulada Ecolampédio, onde defendia: não desejamos nem a Igreja Luterana nem a Católica, queremos uma terceira. Um dos problemas que Erasmo via nas duas igrejas era a teoria da guerra justa. Ele não aceitava essa teoria, que a igreja poderia matar para implantar o reino de Deus. Além disso, também ele não concordava com outras, como a doutrina da predestinação. Ele também não concordava, ele ainda dizia para Lutero: deixe Deus ser bom, porque ele dizia, essa doutrina transforma Deus num ser mau. Então, por isso ele debatia muito com Lutero, e acaba que ele nunca vai adotar o protestantismo, porque ele via que, infelizmente, o protestantismo também não era a igreja que ele queria chegar reformando a Igreja Católica. Ele pensava que isso fosse possível, né? O comentário prossegue. Erasmo ansiava pela igreja verdadeira, que não mata, não busca poder terreno, não proíbe os membros de estudarem a Bíblia, não faz as missas em latim para que o povo não entenda, não organiza guerras contra os católicos, não defende a morte dos judeus como Lutero fazia. Vocês verão que, infelizmente, Lutero ele era antissemita. Ele defendeu que eles deveriam incendiar as sinagogas, que os alemães deveriam incendiar as sinagogas dos judeus. Inclusive, Adolf Hitler, no livro dele, Mein Kampf, Minha Luta, ele se apoia em Lutero, tá, okay, para criticar os judeus em muitas coisas. O comentário prossegue. Essa igreja verdadeira estava escondida por mais de 1000 anos, fugindo da Igreja Católica. E no período da Reforma,
terá que fugir da Igreja Católica e das igrejas reformadas. Todas as igrejas reformadas, considerando essas que vão surgir agora, presbiteriana, luterana e anglicana, depois vai surgir o metodismo, né? Mas essas três igrejas protestantes, reformadas, protestantes, todas elas vão perseguir as igrejas evangélicas, as igrejas anabatistas, né? O comentário prossegue. Em sua obra O Lamento da Paz, Erasmo afirma: um doutor verdadeiramente cristão nunca aprova a guerra. Erasmo criticava a venda de indulgências e chegou a afirmar que se juntasse todos os pedaços da cruz de Jesus Cristo que os católicos vendiam, daria para construir vários navios. Erasmo nunca conheceu a verdadeira igreja. Morreu como semi-católico e semi-protestante. Bom, eu coloco aí agora um texto da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. É uma obra bem confiável, ok? Como ela descreve esse período de Erasmo de Roterdão, humanismo e Lutero. Ela diz: humanistas cristãos, como Thomas More e Erasmo, condenavam a nova violência. Destacavam que Cristo não promoveu o seu reino mediante a força, mas através do amor e da bondade. Erasmo lembrou aos seus leitores que, uma vez que as guerras são aceitas como justas, tendem a tornarem-se gloriosas. Os humanistas acusaram a Igreja de deixar de entender o significado verdadeiro das Escrituras e, em vez disso, de se tornar a serva obediente de príncipes ambiciosos e sanguinários. Se tornava porque a Igreja Católica tinha até que ter um exército, e para isso ela dependia de príncipes que cedessem exércitos para ela, né? E prossegue a enciclopédia. No entanto, os primeiros reformadores protestantes, Lutero, Zwinglio e Calvino, não uniram suas vozes a esse protesto. Na realidade, quando o fanatismo religioso foi acrescentado às novas munições, as guerras religiosas que vieram após a Reforma foram algumas das mais violentas em toda a história da Europa. Somente um grupo dos reformadores, os anabatistas, praticavam a não resistência. Propunham uma volta literal ao Sermão da Montanha e uma imitação da atitude pacífica de Cristo. Bom, essa enciclopédia aqui, é pena que ela não é clara em afirmar que os anabatistas existiam antes de Lutero. Ok? Seria bom ela deixar isso mais claro. Ela coloca os anabatistas como um grupo dos reformadores, mas não é verdade. Os anabatistas, eles não surgiram agora, eles já existiam. Ok? Eles já existiam. Então, esses anabatistas, que eram uma parte mesmo da Igreja Católica, e agora parte da Igreja Católica e da Igreja Protestante, eles eram os únicos que não faziam guerra, os únicos que não pegavam em espada para matar alguém, não pegavam espada nem para se defender. Então aqui, como nós temos um historiador, é interessante, e quando ele diz que os primeiros reformadores protestantes, Lutero, Zwinglio e Calvino, não uniram suas vozes a este protesto, a que protesto ele está falando? O protesto que Erasmo de Roterdão e outros humanistas fizeram contra essa teoria da guerra justa. Eles dizendo, olha, tem que abandonar essa teoria. Essa teoria não é cristã. Mas Lutero, Zwinglio e Calvino, nós vamos ver que eles mantiveram. Zwinglio, então, ele morreu numa guerra contra os católicos. Se você pesquisar na internet, Zwinglio, estátua de Zwinglio, você vai encontrar na Europa, lá na Suíça, em especial onde ele vivia, uma estátua onde você tem Zwinglio com uma espada na mão e com a Bíblia na outra mão. Isso está errado. Mas esse homem, ele continua sendo tratado hoje, vamos dizer, como um pai da igreja, como alguém que trouxe o evangelho até nós.
Não, esse tipo de atitude é impossível, é inconcebível você pensar, por exemplo, nos apóstolos pegando espada para matar. E essa era uma doutrina. Os católicos e os protestantes vão tentar dizer para você que isso foram fatos isolados. Não é verdade, não foram fatos isolados. Tanto que eu estou mostrando para vocês. Aqui citei uma enciclopédia de histórico-teológica da Igreja Cristã, que ela diz o debate que havia entre eles, né, estava nesse momento envolvido na questão da guerra, se a igreja podia realmente se envolver em guerra para poder proteger o reino de Deus ou expandir o reino de Deus, a teoria da guerra justa. Né? E no caso Erasmo de Roterdã, ele está dizendo que não. E essa enciclopédia diz que Lutero, que era discípulo de Erasmo, e os que vêm depois de Lutero, Zwinglio e Calvino, todos eles continuaram defendendo a teoria da guerra justa, ou seja, podemos matar para purificar o reino de Deus. E quando ele falou ali das muitas guerras entre católicos e protestantes, ele disse que essas guerras foram assim as piores da história da Europa, tá ok? E é verdade, uma das guerras que nós vamos estudar, ela é chamada na história de Guerra dos 30 Anos. Essa guerra, ela aconteceu entre 1618 e 1648. Essa guerra, ela foi assim tão devastadora para a Europa que os historiadores afirmam que para alcançar o grau de destruição, você teria que somar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, agora no século XX. Ou seja, uma guerra lá no século XVII, ela só foi mais destrutiva do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Você tem que somar as duas para poder se igualar. E por que esse poder de destruição? Irmãos, isso é uma coisa assim, quem conhece a história fica de boca aberta da pessoa chamar esses indivíduos de cristãos. Por quê? A violência dos católicos contra os protestantes e dos protestantes contra os católicos era diferente da violência das guerras. Por exemplo, até entre muçulmanos e católicos, por exemplo. Né? Porque naquela luta por Jerusalém era exército contra exército. Mas as lutas dos católicos contra os protestantes não era luta de exército contra exército. Quando eles tomavam uma cidade, eles falavam que eles tinham que limpar a cidade dos católicos, por exemplo. Então os protestantes, eles matavam até velhos, mulheres, crianças, eles matavam todos os católicos. Então era um ataque à população. E os católicos, por sua vez, quando tomavam uma cidade de protestantes, eles matavam também até mulheres e crianças. Ou seja, era um extermínio da população. É uma guerra, assim, totalmente insana. Essas guerras católicos protestantes, elas foram as guerras que resultaram nessa aversão que a Europa vai gerar contra o cristianismo. Tudo que vai surgir, Revolução Francesa, que eles dizem que tem que destruir a religião, é por conta dessas guerras católico-protestantes. A Revolução Francesa vai ocorrer em 300 anos, mas qual é o ideal dela? Eles dirão, nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. E sacerdote para eles era a Igreja Católica. E no caso as igrejas protestantes. Ou seja, tinha que acabar com a religião. Por quê? A Igreja Católica e Protestante, inclusive com guerras incentivadas por Lutero, Zwinglio incentivando e participando ativamente, morrendo em meio a uma guerra, e Calvino também envolvido em guerras. Envolvido até aqui no Brasil, né? Nós veremos mais à frente. Então essa citação da enciclopédia é muito importante, porque ela descreve uma visão que você tem que questionar o seguinte: por que todo mundo elogia esses homens? Tem alguma coisa estranha na história. Por que todo mundo elogia esses homens? Esses homens, eles são políticos religiosos. E Erasmo de Roterdã está criticando isso. Bom, vamos prosseguir. O comentário diz: enquanto católicos e reformados defendiam a teoria da guerra justa ou guerra santa de Agostinho de Hipona, os
os anabatistas evangélicos defendiam a não resistência, ou seja, o que é isso? Eles não pegavam em armas nem para se defender. Que eles diziam, olha, Jesus Cristo disse, não resistais ao ímpio. Se o ímpio vier te prender, se você fizer guerra, você vai ser só mais um povo aqui na terra. Ok? Agora, se você não fizer guerra, você tem que ir para um lugar de morte, pregando para aqueles que estão, né, te matando. Você tem que pregar para eles. Foi isso que Jesus Cristo falou. Bom, na história terão pessoas, como os protestantes, né, que eles não vão seguir essa mensagem de Jesus. Bom, eu coloco aí mais um texto agora dessa enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, que ela fala dessa posição de Erasmo e dos protestantes. Ela diz: as reações cristãs diante da guerra, conforme demonstra a história, é difícil formular a posição cristã no tocante à guerra. A igreja primitiva, certos humanistas cristãos e a maioria dos anabatistas têm adotado uma posição pacifista e de não resistência. Bom, vamos dar uma parada aqui para poder entender essa parte, né? Ele diz que a igreja primitiva significa o quê? No período da perseguição do Império Romano, nós não encontramos nenhum caso de uma igreja cristã que ela tenha partido para atacar o exército romano, sei lá, um exército de 20, né, um grupo de 10 soldados, nós somos 300 aqui, vamos pegar pelo menos as ferramentas e vamos partir para cima deles. Não havia isso. Não havia. Os cristãos só fugiam, porque Jesus Cristo disse para nós não resistirmos ao ímpio. Então, ou nós conseguimos pregar entre eles, mas se a matança ocorria, como no caso do Império Romano, eles tinham que fugir. Ok? Então, ele diz que essa igreja primitiva, certos humanistas, no caso Erasmo de Roterdã, que é o principal humanista, tá ok? E a maioria dos anabatistas. Aqui, quando ele falou maioria, nós veremos mais à frente que tem alguns grupos que eles dizem que eram anabatistas violentos. Teria um grupo de anabatista violento, mas vocês verão também que, na verdade, eles não eram anabatistas. Eles eram católicos, se tornaram protestantes, ok? E, sendo protestantes, alguns teriam rejeitado o batismo de recém-nascido, mas eles faziam guerra contra os católicos e faziam guerra contra os protestantes também. Então, esse grupo era um grupo protestante, mas que eles dizem que eram anabatistas, mas não era. Mas, de qualquer maneira, está o testemunho de que a maioria, havia grupos de anabatistas que eles, por regra, eles não pegavam em armas nem para se defender. Ok? O comentário prossegue. A maioria, no entanto, tem seguido Agostinho e declara que certas guerras são justas. Denominações que incluem a Igreja dos Irmãos, os Quakers e os Menonitas, anabatistas evangélicos, sustentam uma posição de não resistência. Mas os grupos maiores, tais como os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os católicos romanos, os metodistas e os reformados, aderem à interpretação da guerra justa. Bom, novamente é a enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã. É verdade que, infelizmente, os batistas modernos, tá bom? Que eles não são exatamente os anabatistas antigos. Os anabatistas antigos, nós veremos mais à frente como os batistas modernos surgiram, como eles tiveram contato com esses anabatistas mais antigos, inclusive discordaram quando os anabatistas disseram que não existe nada de guerra justa. O líder dos batistas atual, nós veremos, o nome dele é Thomas Hales, ele defendeu também a teoria da guerra justa. Então, no geral, as grandes denominações, elas defendiam. Quando ele está falando aqui, são igrejas pequenas que nós vamos estudar, algumas que existem até hoje, como a Igreja dos Irmãos, que eram anabatistas, os Quakers e esses menonitas. Nós estudaremos todos eles. Mas eram igrejas anabatistas que existiam
há 300, 400, 500, 1000 anos eles existiam, ok? E eles dão testemunho disso. Nós encontramos escrito entre eles dizendo, olha, nós vivemos, somos herdeiros de uma fé que vem sendo perseguida há séculos e estamos vivendo aqui nessa região. Aí alguns vão falar, alguns escrevem que estão na Holanda, outros escrevem que estão na República Tcheca, alguns fugiram para a Rússia, né, onde em algum momento foi dado também, houve tolerância com eles, ok? Mas a gente já começa esse período da Reforma com esse debate que Erasmo de Roterdã faz, que ele é anterior à Reforma, em que ele condena essa teoria da guerra. O comentário prossegue. Os católicos e reformados faziam uso da guerra justa para perseguir, capturar, torturar e matar os anabatistas evangélicos. Bom, eu coloco aí uma outra citação da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, que diz: os anabatistas e os demais reformadores radicais, uma pausa aqui para explicar a vocês. Esses anabatistas, eles são chamados na história de reformadores radicais. Como eu disse para vocês, na verdade, eles não são reformadores. Eles não saíram da Igreja Católica. É fácil ver que eles existiam antes, tanto que eu mostrei um anabatista famoso, 60 anos antes de Lutero, pastoreando, digo, um cristão, de uma igreja que vivia numa região onde a Igreja Católica não tinha total acesso, que era a República Tcheca. E mostrei textos em que o Papa ameaçava os príncipes daquela região, tá bom? Mas eles chamam aqui de reformadores radicais. Radicais, alguns usam, dizendo que eles teriam se separado totalmente da Igreja Católica, ou estariam totalmente separados da Igreja Católica. Aí eu até concordo, eles sempre estiveram separados da Igreja Católica. Então, e alguns usam radicais por violência, mas como eu disse para vocês, a história comprova. Entre os anabatistas a regra era a não violência. Vai surgir um grupo que nós vamos estudar, que alguns classificam como anabatistas, mas na verdade não eram. Eram católicos que se tornaram protestantes e que partiram para a guerra. Ou seja, acontece com eles, eram discípulos de Lutero. Acontece com eles o mesmo que aconteceu com o discípulo de John Hus. Nós estudamos 100 anos antes de Lutero, teve um católico também, igual Lutero, que fez crítica à Igreja Católica. John Hus foi morto, foi queimado. Então os discípulos dele organizaram guerra, né, que durou uns 17 anos, foram os 17 anos de guerra, okay? Chamadas guerras hussitas. Mas os anabatistas, eles são diferentes, mas ele não deixa isso bem claro, né? Então o comentário prossegue. Os demais reformadores radicais, no entanto, insistiam em que a ênfase bíblica correta era separar completamente as esferas da Igreja e do Estado. Eu sempre falo assim de uma preocupação que eu tenho, né, de que a Assembleia de Deus continue se aproximando muito e daqui a pouco, se aproximando muito da política, e daqui a pouco alguém venha com uma ideia maluca de formar um partido político das Assembleias de Deus. Aí entraria no mesmo problema que Constantino, que Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles tinham a igreja ligada ao Estado, à política do Estado, né? E isso é péssimo, né? O meio político mandando na igreja, né? Isso é péssimo. Bom, até em Israel, a religião era separada da política. Tinha o rei e tinha o sacerdote. Quando Saul quis ser rei e sacerdote, Deus rejeitou na hora. Então, um dos ensinos nesse ponto que nós dizemos é o quê? A política, você é rei, você é político, né? Você não pode ser sacerdote. É melhor que a religião fique separada do Estado, principalmente na igreja. Se até em Israel tinha essa separação, principalmente na igreja devemos estar separados, já que nós não temos uma pátria física, né? Bom, a enciclopédia prossegue. Naqueles tempos, a posição deles, dos anabatistas, né, de não fazer guerra, de não resistir, a posição deles parecia tão anárquica
que eram severamente perseguidos por todos os partidos protestantes e católicos igualmente. Então, quando eu disse para vocês que a partir desse período, o que nós veremos é os anabatistas sofrendo nas mãos dos católicos e dos protestantes. Tá bom? Diminuiu o poder da Igreja Católica, porque o povo aprendeu que questionar o Papa era possível sobreviver mesmo questionando o Papa. Então diminuiu o poder da Igreja Católica. As guerras contra os protestantes diminuem o poder católico. E são guerras que vão durar décadas, irmãos. Vão durar décadas. Pelo menos vai durar 150 anos, até 1648, quando eles vão assinar uma paz entre eles. São cerca de 150 anos de guerras pela Europa entre católicos e protestantes. Né? Talvez a pior coisa que aconteceu para a Europa foi esse período de guerra entre católicos e protestantes. É assim que a história trata. Tá bom? E vocês estão vendo aqui o que uma enciclopédia está comentando. Ela está falando agora da relação entre católicos protestantes e os anabatistas. E está dizendo o seguinte: os protestantes e os católicos não aceitavam esse negócio de rejeitar a teoria da guerra justa. Mas também nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que eles estavam perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Porque todas essas igrejas católicas e protestantes que defendem o batismo de recém-nascidos, eles estão errados, estão fora do plano de Deus. O batismo é algo fundamental para o cristianismo. Nós definimos ele como uma ordenança. E o homem ele tem que dar testemunho de fé, ou seja, o homem em algum momento da sua vida, quando ele é adulto, quando ele consegue discernir entre certo e errado, ele tem que decidir, olha, eu quero servir a Deus ou ao mundo. Só esse batismo tem valor diante de Deus. Só esse batismo tem valor diante de Deus. E essa aproximação agora que as Assembleias de Deus estão tendo com as igrejas protestantes, vocês podem escrever, vai surgir proposta, né, de daqui a pouco a Assembleia de Deus começar a batizar recém-nascido. Teve uma aluna aqui que falou que na região de Xerém já tem igreja evangélica, não é Assembleia de Deus, mas uma igreja evangélica que já faz batismo de recém-nascido. Essa pessoa não deve saber o significado do batismo, senão ele não fazia isso. Né? Bom, a enciclopédia prossegue. Por sua vez, os anabatistas transmitiram seus conceitos da igreja e do Estado a movimentos correlatos na Inglaterra do século XVII, aos batistas, aos Quakers e aos independentes. Né? Vamos dizer, os batistas, como eu disse para vocês, teve uma ala da Igreja Batista que ela foi contra esse pacifismo anabatista. Thomas Hells, ele criticou esse pacifismo anabatista. Ele dizia que tinha que haver resistência sim. A enciclopédia prossegue. Mais do que qualquer outro grupo religioso nos séculos 17 e 18, os que sustentavam ponto de vista batista, que é John Smith, Thomas Hells, esses dois aqui, nós vamos estudar eles mais à frente, tá bom? São eles que vão, de uma certa maneira, dar origem à atual Igreja Batista que nós conhecemos, que vai se dividir em Igreja Batista Geral e Igreja Batista Protestante. Vocês vão entender bem essa diferença. E outros, né, que ele cita, Leonard Busher, John Murton, John Bunyan. John Bunyan é o editor daquele livro, O Peregrino, ele é conhecido, né? John Clark, Roger Williams, Isaac Backus e John Leland, entre outros. Defendiam o conceito de que o corolário lógico da doutrina da liberdade religiosa era a separação entre a igreja e o Estado. Então, nesse ponto, os batistas, eles concordavam com os anabatistas, que eles têm que estar separados. Eles só não concordaram com o pacifismo. Thomas Hells, ele defendeu a teoria da guerra justa. O John Smith, não. Nós veremos que o John Smith, tanto que ele se tornou anabatista, ele abandonou a igreja batista que ele tinha fundado e se tornou anabatista mesmo. A enciclopédia prossegue.
com base em 3 textos bíblicos, tais como Mateus 22, Romanos 13 e Tiago 4:12, argumentavam que esta era a única maneira de salvaguardar a liberdade religiosa e o sacerdócio do crente. Com isso, queriam dizer que o Estado não tinha o direito de interferir nas crenças e práticas religiosas de indivíduos e congregações, e que a Igreja, por sua parte, não tinha o direito de exigir apoio financeiro do Estado. Aceitar dinheiro público era convidar o controle governamental e a perda da identidade religiosa. Então você veja, esse debate ele começa com Erasmo de Roterdã. E a enciclopédia vai falando nas décadas seguintes, John Smith e Thomas Hell já é lá em 1600, 100 anos à frente de Erasmo de Roterdã, tá ok? Mas o debate começa com Erasmo de Roterdã. No meio acadêmico, os anabatistas não faziam parte do meio acadêmico, eles estavam escondidos para não ser mortos pela Igreja Católica. Mas no meio acadêmico, Erasmo de Roterdã foi assim o primeiro a condenar essa teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, ok? Mas infelizmente ele não conseguiu sucesso total, porque o seu discípulo Lutero não concordou com ele. Bom, coloquei mais um trecho aí também da enciclopédia para nós lermos, que diz: a repressão violenta aos menonitas é um grupo anabatista, lembre-se, nós vamos estudar esse personagem com detalhe, essa igreja. Os menonitas foram fundados por Menno Simons, foi uma igreja que ele pastoreou, essa igreja cresceu e existe hoje no mundo todo. A repressão violenta aos menonitas praticamente levou à sua extinção na Alemanha, Alemanha de Lutero. Na Suíça, sobreviveram em 2 áreas, no Vale do Ema, Cantão do Berna e nas áreas montanhosas do Jura. Olha que interessante o que eu estou falando para vocês, né? Como que os anabatistas eles tinham que viver escondido nas montanhas. Então aqui a enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, ela está relatando que na Alemanha eles quase foram extintos, muitos mortos, porque começou uma batalha contra a Igreja Católica e nesse meio anabatistas, então as igrejas que diziam que o batismo de recém-nascido não tinha valor para Deus, ela era odiada por católicos e por protestantes, porque eles achavam, está falando contra o nosso batismo, estava mesmo, mas eles não podiam mentir, porque essa é a verdade, né? O comentário prossegue. Guilherme I, da casa de Orange, Orange, irmãos, certamente vocês já devem ter ouvido falar, é a atual Holanda, né? Tá ok? É a atual Holanda, inclusive a camisa da seleção holandesa é de cor laranja, em homenagem a esse príncipe que foi assim uma pessoa de destaque na história da Holanda. E uma das coisas boas é que ele era tolerante com os anabatistas. Essa parte que a enciclopédia vai falar aqui é muito importante. Ele fala como ele era tolerante com os anabatistas, enquanto o Papa estava dando ordem para queimar, para entregar para a Inquisição. Eles não entregavam. Ele não entregava, né? Então esse Guilherme I é uma pessoa importante na história da Holanda e também na história dos anabatistas. Então prossegue. Guilherme I da casa de Orange concedeu algum tipo de tolerância aos menistas, o nome cunhado pela condessa Ana da Frícia para designar a ala pacífica dos anabatistas holandeses nos Países Baixos, em cerca de 1575. Então, olha que interessante, essa enciclopédia, falando dessa guerra justa, ela está dizendo o seguinte: nem todos os países vão estar fazendo uso da Inquisição ou da guerra justa contra os anabatistas. Essa região da Holanda foi uma região tolerante. E ele diz que próximo de 1575, ou seja, 50 anos, 40 anos depois do protesto de Lutero, 50 anos depois do protesto de Lutero, tinha um grupo lá que eles chamavam de menistas.
Ele diz, foi o nome cunhado pela Condessa. A Condessa que deu nome àqueles grupos. A Igreja Católica uma hora chamava de Anabatista, outra hora de Valdense. E agora é interessante que ela vai dizer outros nomes que anabatistas nesse período recebiam pela Europa. Porque a população está crescendo, ok? Mais lugares estão sendo conhecidos. Aqueles grupos que viviam escondidos, alguns estão sendo encontrados. Aí veja, o texto da enciclopédia prossegue. A perseguição severa contra os Taufgesinden suíços, os Dopgesinden holandeses, e a enciclopédia explica, as palavras significam propensos ao batismo, em alemão e holandês, respectivamente. E os menistas da Frísia silenciou eficazmente seus empreendimentos evangelísticos e missionários durante vários séculos, mas paulatinamente estes foram renovados no século XIX, primeiro na Europa e depois na América do Norte. Olha que importante, irmãos, que ele fala aqui, ele cita nomes de grupos, né, na Suíça, na Holanda. Qual o nome que essas igrejas tinham? Então eles usavam na Suíça aquele nome estranho ali, né? Taufgesinden. E lá na Holanda, outro nome também. Era um nome para identificar grupos que eles não aceitavam o batismo de recém-nascido. E o nome, tanto em holandês quanto em alemão, diz que significava propensos ao batismo. Ou seja, igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. E a enciclopédia diz que eles não podiam evangelizar pela Europa. Cerca de 200 anos antes de Lutero, teve um anabatista, John Wycliffe, que ele enviou missionários pela Europa, e a primeira coisa que o cristão quer fazer é pregar o evangelho, descobrir essa verdade. Jesus Cristo comparou a um homem que acha uma pérola preciosa e vai e vende tudo que ele tem, e ele quer essa pérola preciosa para ele, e também agora ele quer que todos conheçam a preciosidade dessa pérola. Só que eles não podiam pregar o evangelho. Quando eles chegavam nas cidades, se eles fossem pregar e fossem questionados sobre o batismo, o que acontecia? Eles morriam. Mas ele diz que só a partir do século XIX, aí provavelmente a partir do século XVIII também, porque foi no início do século XVIII, foi no século XVIII que acabou a perseguição, 1790, né? Faz parte do século XVIII. Podemos dizer que a perseguição terminou quando termina o século XVIII, no ano 1800. E quando chega no século XIX, o século XIX começa em 1801 e vai até 1900. Esse é o século XIX. Então diz que eles só voltaram a pregar o evangelho, só tiveram liberdade para pregar o evangelho nesse período de 1801 a 1900. Só a partir desse período do século XIX que eles começaram a fazer missões. Então, são esses anabatistas que no século XIX começam a fazer missões, e essas missões vão chegar onde? Vão chegar aqui no Brasil, vão chegar às Assembleias de Deus, ok? Vai chegar também nos Estados Unidos outros grupos pentecostais, a Igreja Batista Independente, que é uma igreja batista pentecostal, desde 1850 existe seminários deles falando de pentecostalismo, ok? Todas essas igrejas vêm desses grupos. E você veja, não existia uma igreja como, por exemplo, a Assembleia de Deus, não podia existir, ok? Se existisse uma Assembleia de Deus, ela era perseguida se tentasse registrar, não existia isso. Eles tinham que viver no campo e, normalmente, os países onde eles viviam davam nomes a eles. Nesse exemplo aqui, chamaram eles de propensos ao batismo, esses nomes estranhos. O comentário prossegue. As missões menonitas tiveram seus maiores êxitos na África, na Indonésia e na Índia, e estão presentes na América Latina. Como eu disse para vocês, a igreja menonita ela existe até no Brasil, ok? Ela existe até no Brasil. É uma igreja anabatista, né, que começou a ser pastoreada por um ex-padre que, pelo que nós vemos, se converteu de fato. Esse Menon Simons, nós vamos estudar a história dele com detalhe. Ele diz que havia pentecostalismo
nessas igrejas anabatistas que ele conheceu, ele diz que havia pentecostalismo, e isso é nos dias de Lutero. É nesse período da Reforma Protestante, desse século XVI. Estudo da Reforma Protestante é esse século XVI, tá ok?